Você sabia que o termo macumba, muitas vezes usado por nós de uma forma bem pejorativa, é na verdade uma árvore africana? E era dessa árvore, do tronco dessa árvore, que era retirada a madeira que era usada para fazer um instrumento usado nos rituais africanos, nas suas cerimônias religiosas. Dito isso, dá para entender por que o autor decidiu colocar justamente esse nome como título do seu livro. É um nome que causa um certo impacto, né? Hoje, então, nós vamos falar sobre o livro escolhido deste mês para fazer parte desse projeto tão incrível que é o projeto Autores Brasileiros. Nós vamos falar sobre o livro Macumba, do autor Rodrigo Santos. Eu vou pra Oslo, pra sair no Oslo bloco áspero da terra. Primeiramente, eu vou apresentar para vocês um pouquinho da história do livro e do autor. O autor, ele foi vencedor do Prêmio FLUP, que é a Festa Literária das Periferias, de 2012. Esse prêmio viabiliza para que esses grupos possam estar demonstrando para um grupo mais amplo como que é a sua visão de mundo e gerando assim oportunidades tanto para o autor, né, para aquelas pessoas que vão estar apresentando o seu trabalho, quanto para aqueles que vão ter a oportunidade de conhecer novas obras, novos autores, autores de qualidade que não tenham tanta visibilidade no meio editorial. Para aqueles que não sabem, esse livro se passa parte em Niterói, parte em São Gonçalo, e São Gonçalo é o berço da Umbanda. Isso é uma coisa que eu não sabia e eu descobri lendo esse livro. O que muitas pessoas não sabem é que a Umbanda nasceu a partir do kardecismo. Conta-se que por volta de 1907, um homem incorporou um espírito que contestava o fato de entidades indígenas e negras não serem consultados nessas sessões espíritas. Afinal de contas, o kardecismo tem as suas origens europeias. E a partir daí, criou-se uma ramificação do kardecismo, que foi a Umbanda. E isso tudo aconteceu no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Outro fato curioso é que, quando nós pensamos em religiões de origem africana, nós sempre relacionamos a Bahia. Mas que, por incrível que pareça, a maior porcentagem de adeptos da Umbanda e do Candomblé estão no Rio Grande do Sul. 1,47% dos adeptos das religiões de matriz africana estão no Rio Grande do Sul. 5 vezes mais o percentual dos adeptos no estado da Bahia. Outro fato é que em 8 de novembro de 2016, a Umbanda foi adicionada à lista do patrimônio imaterial brasileiro. Bom, as religiões de matriz africana, como conhecemos, elas não são, na verdade, como elas eram lá na África. Durante o processo de colonização do Brasil, os escravos, que vinham de várias regiões da África, traziam consigo várias crenças, e o contato entre essas nações africanas diferentes empreendeu a troca e a difusão de grande número de divindades. Diante disso, a Igreja Católica se coloca em um delicado dilema ao representar a religião oficial do espaço colonial. E em algumas situações, os clérigos tentavam reprimir as manifestações religiosas dos escravos e lhes impor o paradigma cristão. As religiões africanas, como conhecemos hoje, foram marcadas por uma série de negociações, trocas e incorporações. E ao mesmo tempo que podemos ver a equivalência com os cultos africanos, também temos uma série de particularidades que definem essas diferenças. Temos, portanto, o sincretismo religioso, que acabou articulando uma experiência cultural própria no Brasil. Bom, curiosidades esclarecidas, vamos então à história do livro. Nessa história nós vamos conhecer Ramiro, investigador de polícia, um homem negro, evangélico. Eu achei muito legal isso, o fato do autor ter colocado um personagem negro na história. Tente se lembrar qual foi o último livro que você leu que o protagonista é um negro. Eu tô tentando me lembrar e não consigo me recordar. Esse é o primeiro livro que eu leio que tem um protagonista negro. Por que será que os protagonistas dos livros não são negros? Já parou pra pensar? Voltando à história, Ramiro, já como investigador de polícia, se depara com diversas mortes
peculiares que estavam acontecendo em centros de Umbanda e Candomblé. A primeira vítima, ela é encontrada em um lixão, morta, sem motivo aparente, e daí outras vítimas começam a aparecer sem que haja alguma explicação muito óbvia para aquilo. São pessoas jovens, pessoas que não tinham histórico de problemas cardíacos, e ele começa a achar aquilo muito estranho, porque é muita coincidência. Em centros de Umbanda ou de Candomblé, as pessoas morrendo do mesmo jeito. Ele, que não tinha nenhum tipo de conhecimento a respeito dessa religião, confesso que eu também não tinha nenhum conhecimento, passei a conhecer bastante coisa depois que eu li esse livro. Ele começa a ficar muito curioso e passa a se envolver mais, passa a frequentar mais centros de Umbanda e Candomblé, não como adepto, mas alguém que queria entender um pouco melhor o que estava acontecendo. Intercalando com a história do Ramiro, nós vamos conhecer um feiticeiro africano que foi traído pelos seus semelhantes e foi trazido ao Brasil como escravo. Ao chegar no Brasil, esse feiticeiro morre e ele jura vingança, não as pessoas que maltrataram ele, mas sim aqueles que diziam ser seus guias e protetores, que permitiram que ele vivesse aquela situação. E é a partir daí que nós vamos ter as histórias interligadas de Ramiro e desse feiticeiro. Eu não vou falar muito a respeito desse livro, porque senão eu vou dar spoiler, e o interessante é você acompanhando o crescimento do Ramiro, é você acompanhando como que a mente dele foi expandindo, e apesar de ser uma pessoa que tinha um preconceito com relação a essas religiões de matriz africana, ele começa a olhar para aquelas pessoas com quem ele vai se afeiçoando, vendo o que elas fazem de bom, e ele começa a se perguntar, porque durante tanto tempo ele acreditava que aquelas pessoas adoravam ao demônio, então ele começou a questionar. É que eu quero deixar bem claro uma coisa: eu não estou dizendo que evangélicos têm preconceito com religião africana, eu não quero dizer que católicos têm preconceito com religião africana, eu quero dizer que no geral nós temos preconceitos com aquilo que nós desconhecemos. E é interessante como o autor me fez refletir a respeito da religião. Eu tenho me perguntado muito sobre o que é religião, quem é Deus. E esses são questionamentos que permeiam a nossa vida sempre, né? Eu acredito que a pessoa que aceita tudo de olhos fechados e não se questiona, tem alguma coisa errada. Talvez a idolatria esteja nisso, né? Religião é pessoal, fé é pessoal. A fé em algo maior é muito pessoal. A fé, muitas vezes ela é proferida no coletivo, mas nós sabemos que ela é uma coisa totalmente individual e ela merece ser respeitada. Deus pode ser o que você escolher que Deus seja. Vou ler um trecho aqui do livro para vocês. Religião é coisa do homem. Deus não criou religião nenhuma, Ramiro. Se tivesse, não existia tanta religião diferente. Mesmo na igreja que você vai, os fundamentos são os mesmos, mas tem tanta igreja crente por aí. Assim acontece também na macumba. E riu do uso do termo. Muitas correntes diferentes, origens diferentes, lugares. Sabia que em Pernambuco os cultos afro são chamados de Xangô, que é o nome de um orixá? Louco isso, mas é do homem. Bom, gente, eu não poderia ter escolhido um livro melhor para iniciar o projeto Autores Brasileiros. Independente da fé, independente da religião que você siga, independente do que você acredita, nós não podemos negar as nossas raízes, os nossos antepassados, a nossa cultura. E aqui a gente passa a conhecer um pouquinho melhor do patrimônio cultural que foi trazido com os nossos antepassados. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal para receber os próximos vídeos desse projeto incrível. Nós vamos estar divulgando a data da próxima resenha do projeto. Eu vou pra Oslo encantar, eu vou pra Oslo encantar aquela moça, a mais bonita do... Um grande beijo e axé! Do pé lourinho, lourinho, da cabecinha lourinha, do coração igual ao nosso a palpitar.